O que é o princípio da anterioridade anual e nonagesimal no direito tributário, você já sabe. Porém, você sabia que existem diversas exceções a esse princípio da anterioridade anual e nonagesimal que autorizam o fisco a cobrar alguns tributos de forma imediata? E que esse tema é altamente cobrado em concursos públicos? Se você quiser saber quais são essas exceções ao princípio da anterioridade e uma técnica de memorização para essas exceções para ter êxitos nos concursos públicos, acompanhe essa nossa videoaula até o final. Olá, bem-vindos ao nosso curso completo de Direito Tributário. No bloco anterior foi estudado o princípio da anterioridade, seja ela anterioridade anual ou nonagesimal. Nessa aula iremos abordar as exceções ao princípio da anterioridade. Apenas para recapitular, o princípio da anterioridade ele está previsto na Constituição Federal no artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, aos entes tributantes, cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, ou seja, a linha C está falando da anterioridade nonagesimal e a linha B no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, esse princípio ele foi criado para que, como uma forma de proteção ao contribuinte, para que ele não fosse pego de surpresa quando o fisco cria um novo tributo ou quando ele aumenta um tributo. Veja que nós estamos falando de tributo, gênero, né? Então, quando o fisco for criar ou aumentar tributo, ele só pode cobrar esse novo tributo ou esse aumento no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano financeiro seguinte. E também tem que observar a anterioridade nonagesimal, esperar 90 dias. As duas anterioridades têm como marco a publicação, a data da publicação da lei que instituiu ou aumentou esse tributo. Todo o princípio da anterioridade ele foi detalhado, ele foi esmiuçado no bloco anterior, onde a gente trabalhou então com o princípio da anterioridade anual e nonagesimal e todas as suas nuances. No nosso bloco agora a gente vai ver quais são as exceções, ou seja, quais são os tributos que a própria Constituição achou por bem que ele poderia, então, não observar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, havendo a possibilidade de uma cobrança mais breve, ou seja, de uma forma mais antecipada. Depois a gente vai ver as características dos tributos que a Constituição estabeleceu com uma exceção, e a gente vai ver que na maioria desses tributos ele tem uma característica de extra ou parafiscalidade. Vamos lá às exceções? As exceções elas estão previstas, então, lá no nosso parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal. Vejam só pela uma leitura completa do parágrafo 1º. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, 153.1, 2, 4 e 5 e 154.2. E a vedação do inciso 3c não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, 153.1, 2 e 3 e 5 e 154.2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155.3 e 156.1. Vejam que esse texto do parágrafo 1º, ele é um pouco truncado, de uma primeira leitura, tem uma dificuldade de compreensão, e o estudante inicial do direito tributário, se deparando com esse tipo de texto,
no mais das vezes acaba por não se atendo à importância desse parágrafo primeiro, porque são muitas referências, ele faz muitas remissões a outros artigos e, no mais das vezes, os estudantes acabam por abandonar, não indo nas referências. O examinador da banca de concurso, sabendo disso, acaba cobrando de uma forma mais intensa essas exceções. Então, por isso que é importante a gente conhecer, dominar essas exceções e também, para nos auxiliar nessa videoaula, a ideia é que a gente desenvolva uma técnica para compreensão, e absorver todas essas exceções para que a gente possa ter êxito, tanto na nossa advocacia, tanto na nossa lide, atuação como eventual operador do direito, como propriamente como um contribuinte, sabendo quais são as exceções, e também como um concursando, uma pessoa que está pleiteando uma vaga em algum concurso público e vai ter que enfrentar uma banca de concurso em que vai haver a cobrança deste conteúdo. O primeiro passo para a gente compreender as exceções é a gente dividir o parágrafo primeiro em duas partes. Então a gente aqui vai dividir. Vejam só o parágrafo primeiro. A vedação do inciso 3b, ele está falando o quê? Que essa vedação da anterioridade anual não se aplica a alguns tributos. Quais são eles? 148.1, 153.1, 2, 4 e 5 e 154.2. Então, no código de vocês, quando chegar nessa ponto e vírgula após o 154.2, vocês podem dividir esse parágrafo primeiro. Vocês podem pegar um marca-texto, pintar essa primeira parte e essa outra parte pintar de uma outra cor. Então, esse primeiro bloco, essa primeira parte, ele vai falar quais são as exceções ao princípio da anterioridade anual. Depois, ele segue o texto do parágrafo 1º dizendo o quê? E a vedação do inciso 3c, que é a anterioridade nonagesimal, não se aplica a alguns tributos também. Vamos ver que alguns deles coincidem com as exceções do princípio da anterioridade anual, outros não. Vejam, o artigo 148.1, 153.1, 2 e 3 e 4, 154.2, nem a fixação. Vejam, o estudante já está cansado nessa altura. E ainda tem mais uma complementação. Nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155.3 e 156.1. Então, essa segunda parte diz respeito às exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, quais são os tributos que não precisam aguardar 90 dias da publicação da lei, ou seja, ele é exceção. É por isso que, para a gente compreender, a gente vai ter que fazer a referência, a gente vai ter que ir até cada um desses artigos e para que a gente possa memorizar isso e organizar, estruturar esse parágrafo primeiro, não há uma outra forma senão montar uma tabela. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1. Então, a gente está falando aqui da anterioridade anual, o 148.1 não observa anterioridade anual. Qual é o tributo do 148.1? Vamos lá. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Vejam que a exceção diz respeito só ao inciso 1. O inciso 2 ele não está nas exceções, ou seja, ele deve observar a anterioridade anual. O que é o inciso 2? Empréstimo compulsório para investimento de relevância urgente, de relevante interesse nacional. Esse inciso 2 não está nas exceções, está só o inciso 1. Empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa. Então, são duas situações que estão fora da anterioridade anual. Não precisam esperar o exercício financeiro seguinte. Os empréstimos compulsórios para calamidade pública e para guerra externa ou sua eminência.
Então a gente vai fazer o quê? A gente vai montar uma tabela, tá? A gente vai montar uma tabela com quatro linhas, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas. E aqui a gente vai começar a montar o nosso quadro para compreensão das exceções. Aqui a gente vai colocar qual é o artigo da Constituição Federal, tá? E aí a gente vai incluir o 148.1 nessa seção da anterioridade anual. Então, nessa linha, a gente vai colocar aqui anterioridade anual. Qual é o tributo que não observa a anterioridade anual do 148.1? Empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa. Vejam que investimento público urgente de relevante interesse nacional, esse não está na exceção. A banca acaba cobrando como uma exceção. Não marquem como verdadeira o 148.2, é apenas o 148.1. Então, o empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa é uma exceção. Seguimos na nossa análise do parágrafo 1º, né? A próxima exceção é o 153.1. O 148.1 a gente já eliminou. Agora a gente vai analisar o que é o 153.1. 153.1, ele trata, tá, do imposto de importação. Vejam só, artigo 153, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. Então a gente vai lá na nossa tabela e vai incluir na nossa tabela o artigo 153.1, imposto de importação. Agora a gente vai apenas montar a nossa tabela. Depois a gente vai fazer uma leitura dessa tabela, quais os resultados que a gente vai encontrar a partir dessa montagem. Seguimos, colocando aqui o 153.1 como uma exceção à anterioridade anual, a gente segue a análise do nosso texto. Artigo 150, parágrafo 1º, 148.1, 153.1 a gente já eliminou. Então, a vedação do inciso 3b, que é a anterioridade anual, não vai se aplicar para o artigo 153.2. Vamos ver qual é o tributo do artigo 153.2. Compete à União instituir imposto sobre exportação. O IE, imposto de exportação, não precisa observar a anterioridade anual. Então, a gente vai seguir na nossa tabela e vai incluir na nossa tabelinha o imposto de exportação. Coloca na coluna artigo da CF 153.2 o IE, imposto de exportação, não precisa observar a anterioridade anual, não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, tá? Da publicação da lei que instituiu ou aumentou esse tributo. Seguimos na nossa análise do parágrafo 1º, tá? Também o 153.4 não observa anterioridade anual. Vamos ver o que é o 153.4. É o nosso IPI. Compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados. O IPI também não observa anterioridade anual. Então a gente vai para a nossa tabelinha e inclui lá o 153.4, o IPI, como exceção à anterioridade anual. Seguimos lá no nosso parágrafo 1º novamente. 150 parágrafo 1º, 153, inciso 5, também não observa anterioridade anual. Vamos ver o que é o 153.5, que é o nosso IOF. Compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários. O IOF também, se for instituído ou aumentado o IOF, ele não precisa observar a anterioridade anual. Seguimos na nossa tabela, vamos incluir o IOF na nossa tabela, 153.5 IOF, estamos completando a nossa tabela.
Vamos lá para o nosso parágrafo primeiro novamente. E 154.2. Estamos concluindo as exceções à anterioridade anual que estão previstas no parágrafo 1º do artigo 150. Tá? Vamos ver o que é o 154.2. A União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, o imposto extraordinário de guerra, o IEG, não precisa observar a anterioridade anual. Então, seguimos lá na nossa tabela e vamos incluir o 154.2, o IEG, não observa anterioridade anual. Vejam que, pelo nosso parágrafo 1º do artigo 150, na primeira parte, chegamos no ponto e vírgula, a gente já terminou as exceções à anterioridade anual. Agora, a gente vai para a segunda parte. Vejam o texto. A vedação do inciso 3C, 3C diz respeito à anterioridade nonagesimal, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1. Vamos ver o 148.1? O 148.1 já está na nossa tabela. Então, a gente apenas acrescenta uma linha com anterioridade nonagesimal para incluir nessa linha as exceções à anterioridade nonagesimal, e a gente coloca então aqui, é o 148.1. Lembre que o inciso 2 não está na exceção, ele observa tanto a anterioridade anual quanto nonagesimal, ele não está nas exceções, ele não está dispensado da anterioridade anual e nonagesimal. Então, a gente coloca aqui empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa. Investimento urgente ou de relevante interesse nacional não está nas exceções. Seguimos lá na nossa segunda parte do parágrafo 1º do artigo 150. O 148.1 já foi. 153.1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que é o 153.1. É o nosso imposto de importação. Como ele já está na nossa tabela, a gente apenas repete ele aqui embaixo como exceção à anterioridade nonagesimal. 153.2. Vamos ver o 153.2, é o imposto de exportação. Como ele já está na nossa tabela na anterioridade anual, a gente não precisa incluir na linha aqui um novo espaço. A gente apenas repete aqui como exceção à anterioridade agora nonagesimal. Seguimos lá. 153.3, inciso 3. Sempre é importante que vocês acompanhem, a leitura também desse parágrafo 1º na Constituição de vocês, no texto de acompanhamento de vocês e fazendo os apontamentos, as anotações, que isso facilita na hora do estudo. Vamos lá? 153.3. Vejam que o 153.3 ele não está na nossa tabela. Ele ainda não foi incluído. Então, por isso que a gente vai ter que... vejam o que é o 153.3. Compete à União instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. O imposto de renda, se ele for criado ou aumentado, ele não observa a anterioridade nonagesimal. Porém, ele não está nas exceções da anterioridade anual. É por isso que a gente vai ter que incluir na linha o 153.3 e colocar ele na nossa linha da noventena, das exceções da noventena. Vejam que ele não está nas exceções da anterioridade anual. Então, ele observa a anterioridade anual, mas está dispensado da anterioridade nonagesimal. Ou seja, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, mas não precisa observar os 90 dias. Logo, logo a gente vai entender como é que isso funciona. Seguimos lá. 153.3 já foi. 153.5. Vamos ver o que é o 153.5? É o nosso IOF, já estava aqui. Então, a gente só inclui o IOF embaixo da coluna do IOF na linha da noventena. Não precisamos criar um novo espaço para ele, porque ele já estava incluído na nossa tabela. Seguimos lá. 154.2. Vamos lá para o 154.2.
ele já estava na nossa tabela, é o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Ele não observa, não precisa observar a anterioridade nonagesimal, é uma exceção. Assim como ele também é uma exceção da anterioridade anual. Antecipando um pouquinho isso, ele pode ser cobrado de forma imediata. Ele não precisa observar nenhuma das duas anterioridades. Ele pode ser cobrado de forma imediata. Então isso já começa a entender um pouco dessa tabela. Mas logo, mais ao final do nosso vídeo, a gente vai fazer a leitura final dessa tabela. Depois do Imposto Extraordinário de Guerra, nós temos agora uma última parte do parágrafo 1º. Nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155.3 e 156.1. Vejo que esses impostos aqui não tinham sido referidos anteriormente. Então, são novos impostos, são novas hipóteses de exceção à anterioridade. Então, vamos ver o que é a base de cálculo do 155.3 e 156.1. Pelo 155.3, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. Pelo 156.1, compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial, territorial e urbana. Então, toda vez que o fisco aumentar a base de cálculo do IPVA e do IPTU, ele não precisa esperar 90 dias. Isso é uma exceção à anterioridade nonagesimal. Ele não precisa aguardar 90 dias da publicação da lei que instituiu ou aumentou a base de cálculo. Veja que aqui estou falando apenas da base de cálculo. Olha que pegadinha, olha que questão interessante para concurso. A alíquota do IPVA e IPTU, ele não é exceção. É a base de cálculo, alteração, aumento de base de cálculo do IPVA e do IPTU. Lembrando que a gente está falando de aumento. Quando há redução, não precisa esperar a anterioridade anual nonagesimal, porque a gente está tratando de anterioridade como uma medida de proteção ao contribuinte, quando estiver instituindo ou aumentando. Isso vocês vão entender na aula do bloco anterior, mas aqui a gente está fazendo um resgate, ressaltando isso, que quando há redução do tributo, diminuição ou extinção do tributo, não precisa esperar a anterioridade anual nonagesimal. Porque isso nós estamos falando de uma proteção ao contribuinte. Então, aumento da base de cálculo do IPVA e do IPTU não precisa esperar 90 dias. Seguimos na nossa construção. Vejam que, pelo artigo 150, parágrafo 1º, a gente já terminou as exceções. A pergunta é, as exceções ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal residem apenas no parágrafo 1º? Não. A Constituição prevê outras exceções fora do parágrafo 1º, por isso a importância delas. O examinador, ele sabe que, às vezes, o estudante um pouco mais cansado, ele não vai procurar, já está cansado de enfrentar o parágrafo 1º, ele acaba não indo nas outras exceções. E é aqui que reside a pegadinha, o pega-ratão das provas de universidade, provas de concurso, sabendo dessa, às vezes, falta de fôlego do estudante de seguir na análise. É por isso que é importante a gente analisar também as exceções que estão fora do parágrafo 1º. Então, as exceções do parágrafo 1º são um rol taxativo? Não, a gente pode ter outras exceções no corpo da Constituição. A gente traz mais algumas. O artigo 195, parágrafo 6º, ele diz o quê? As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que houver instituído ou modificado. Ou seja, as contribuições sociais, pelo parágrafo 6º, disse o quê? Que precisa observar a anterioridade nonagesimal, não lhe sendo aplicado o disposto no artigo 153b. Ou seja, aqui está a exceção. Não é aplicada, não observa as contribuições sociais, não precisa observar a anterioridade anual. A nonagesimal, sim. Então, a gente segue na nossa tabela, montando aqui o 195, parágrafo 6º, que já não estava, ainda não estava na nossa tabela, a gente inclui o 195, parágrafo 6º,
e as contribuições sociais como exceção à anterioridade anual. Pelo texto, ele observa a anterioridade nonagesimal. Então, ela é exceção apenas da anterioridade anual. Seguimos lá. O 177, parágrafo 4º, inciso 1b, também prevê uma exceção. Vejam lá, parágrafo 4º. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, relativa às atividades de importação, comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, seus derivados, álcool, combustível, deverá atender aos seguintes requisitos: reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não lhe sendo aplicado o disposto no artigo 153b, ou seja, não observa anterioridade anual. O que não observa anterioridade anual? CID combustível. Vamos lá para a nossa tabela, vamos incluir o 177, parágrafo 4.1.2 e colocar aqui a CID combustível como uma exceção à anterioridade anual. Ela observa a anterioridade nonagesimal, mas está dispensado da anterioridade anual, a CID combustível. A nossa última hipótese, digna de referência dentro da Constituição Federal, como exceção aos princípios da anterioridade, é o artigo 155, parágrafo 4, a linha C. Na hipótese do inciso 12H, que fala sobre ICMS combustível, observar-se-á o seguinte: poderão ser reduzidas e restabelecidas, não lhe sendo aplicado o disposto no artigo 153b. Vejam que o ICMS combustível também é uma exceção à anterioridade anual. Então, a gente inclui lá o 155, parágrafo 4, a linha C, ICMS combustível. Ele é exceção da anterioridade anual, mas tem que observar a anterioridade nonagesimal. Montada essa nossa tabela, agora a gente vai fazer uma leitura dessa tabela. Vejam que na nossa última linha reservada está a pergunta: cobra quando? Quando é que pode ser cobrado esses tributos? Então vejam aqui. Para a gente finalizar a nossa tabela, a gente tem que concluir os quadros em branco. Vejam os quadradinhos em branco. A anterioridade anual. O imposto de renda tem que observar a anterioridade anual? Sim, ele observa. Então a gente coloca aqui um sim. Observa a anterioridade anual. A base de cálculo do IPVA e IPTU observa a anterioridade anual? Sim, observa. Ele não está dispensado da anterioridade anual. O IPI observa a anterioridade nonagesimal? Sim. Então, todos os espaços em branco da primeira e da segunda coluna, a gente coloca um sim. Sim, observa. A pergunta é: cobra quanto? Quando? Então vejam que o empréstimo compulsório para calamidade pública e guerra externa está dispensado das duas anterioridades. Então a cobrança, quando houver instituição ou aumento de empréstimo compulsório para calamidade pública e guerra externa, só nessas duas hipóteses, como ele está dispensado das duas anterioridades, a cobrança é imediata. É o popular, alguns doutrinadores falam de a cobrança já. Pode publicar a lei que institui ou aumenta o empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa e pode cobrar de forma imediata. Não precisa esperar 90 dias e não precisa esperar o exercício financeiro seguinte. O imposto de importação, também a cobrança é imediata. O imposto de exportação, a cobrança é já. É imediata. Agora a gente tem um detalhe, o IPI. Se o IPI está dispensado da anterioridade anual e tem que observar a anterioridade anual, está dispensado da anterioridade anual e está dispensado da anterioridade anual e tem que observar a anterioridade nonagesimal, o IPI ele pode ser cobrado 90 dias depois de publicada a lei que instituiu ou aumentou o IPI. Então ele tem que esperar 90 dias. Ele não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, mas pelo menos 90 dias da publicação da lei precisa esperar. O IOF, como está dispensado das duas anterioridades, a cobrança é imediata, é já. O imposto extraordinário de guerra, a cobrança é imediata, é já.
O imposto de renda, ele está dispensado da anterioridade nonagesimal, mas ele sim deve observar a anterioridade anual. Então, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Então, quando houver aumento de alíquota, né, do imposto de renda, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, mas está dispensado da anterioridade nonagesimal. É por isso que as alíquotas, a tabela do imposto de renda, ela é alterada no final do ano. Alterando em dezembro, pode ser alterada em dia 20 de dezembro, ele não precisa esperar 90 dias porque ele está dispensado, mas ele vai ter que esperar o exercício financeiro seguinte, vai ter que esperar 1º de janeiro do ano seguinte da publicação da lei que institui ou aumenta o imposto de renda. Da mesma forma, se o imposto de renda tiver suas alíquotas, por exemplo, alteradas no início, em janeiro, fevereiro, ele só pode ser cobrado em 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. O nosso próximo, então, tributo é a base de cálculo do IPVA e do IPTU. Ele está dispensado da anterioridade nonagesimal, mas sim observa a anterioridade anual. Então, sempre quando tiver alteração de base de cálculo, não é alíquota, estou falando apenas da base de cálculo, a exceção da anterioridade nonagesimal, a alíquota tem que observar as duas anterioridades, porque vejam, a alíquota não está nas exceções. Então, quando tiver alteração de base de cálculo, aumento de base de cálculo do IPVA ou do IPTU, ele está dispensado da anterioridade nonagesimal, mas tem que esperar o exercício financeiro seguinte. Por isso que geralmente são alteradas as bases de cálculo do IPVA e do IPTU no final do ano, porque não precisa esperar 90 dias. Alterando no dia 20 de dezembro, assim como o imposto de renda, já pode ser cobrado em 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte da publicação, a data demarcatória é a publicação da lei que institui ou aumenta, então, a questão da base de cálculo do IPVA ou do IPTU. As contribuições sociais, a CID combustível e ICMS combustível, estão dispensados da anterioridade anual, mas tem que esperar 90 dias. Então, sempre quando tiver instituição ou aumento de contribuição social, CID combustível e ICMS combustível, ela tem que esperar apenas 90 dias. Não precisa esperar o exercício financeiro seguinte. Pessoal, esse é o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Destrinchar um pouco o parágrafo 1º do artigo 150, as exceções anterioridade anual e nonagesimal, Então a gente viu quais são as exceções. Para compreender esse conteúdo, é adequado que a gente monte essa tabela. A gente também tem que compreender que o artigo 150, parágrafo 1º, não é um rol taxativo, existem outras exceções no corpo da Constituição Federal, então a gente tem que estar muito atento a essas exceções para que na nossa lide da advocacia, seja como contribuinte para compreender quais são realmente os tributos que são exceções e também para aqueles que estão pleiteando algum concurso público, está preparado para algum eventual questionamento envolvendo as exceções. Só para a gente complementar, da leitura dessa tabela, a gente vai ver que o imposto de importação e exportação estão dispensados das duas anterioridades. Por quê? Porque são tributos que exigem que sejam ágeis, rápidos. A gente viu no bloco anterior, pelo princípio da extrafiscalidade para a fiscalidade, que para a balança, via de regra, para a balança comercial brasileira, importar é ruim e exportar é bom. Então, por isso que geralmente imposto de importação se paga bastante, imposto de exportação existe uma taxa muito baixa ou às vezes é uma alíquota zero, não existe incidência de imposto de exportação para estimular a exportação de produtos nacionais para o estrangeiro. Isso via de regra. Mas, por exemplo, se tiver uma quebra de safra de soja numa conjuntura nacional, a gente não consegue produzir soja, trigo suficiente para o consumo interno, a gente precisa importar produto estrangeiro para suprir a nossa demanda. Vejam que nessa conjuntura, importar é bom, exportar a nossa soja é ruim. É por isso que a gente precisa de uma maleabilidade. A gente não pode ficar esperando 90 dias,
não pode ficar esperando o exercício financeiro seguinte para sobretaxar a importação e exportação como uma forma de regulação da balança comercial, como uma forma de inibir que o produto saia ou entre, dependendo da conjuntura. A gente não pode esperar o exercício financeiro seguinte, 90 dias. É por isso que esses tributos são ágeis, maleáveis, não esperam as anterioridades. Tá? Outros não são tão necessários que sejam tão imediatos, por isso que ora são exceções ao princípio da anterioridade anual, ora são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Veja um outro exemplo, imposto extraordinário de guerra. Veja, se eu estou numa guerra ou na iminência de uma guerra e que a União precise de recursos para fazer frente a esse estado de beligerância, ele não tem como ficar esperando 90 dias para começar a cobrar o imposto extraordinário de guerra, esperar o exercício financeiro seguinte, porque nessa conjuntura a guerra pode ter terminado e o Brasil pode ter perdido a guerra por falta de recursos para fazer frente a essa guerra. Né? Então, por isso que ele é exceção às duas anterioridades. Instituído o imposto extraordinário de guerra, ele pode ser cobrado de forma imediata. Tá? Então, aqui a gente começa a compreender por que a Constituição estabeleceu o princípio da anterioridade anual e nonagesimal como uma forma de proteção ao contribuinte, tá? Para que ele não seja pego de surpresa, que quando estiver o fisco instituindo ou aumentando um tributo, ele tem que esperar o exercício financeiro seguinte e também esperar 90 dias sempre da publicação da lei que institui ou aumentou, né, para que o contribuinte possa se planejar, né, possa se organizar para essa nova exação ou para esse aumento de exação, e essa é a regra. Porém, nesse bloco a gente viu as exceções, aqueles tributos que pelas suas características, né, eles estão dispensados, ora da anterioridade anual, ora da anterioridade nonagesimal ou, eventualmente, das duas anterioridades, tá? Podendo ser cobrado de forma imediata. Assim, encerramos o nosso bloco sobre exceções ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Se gostaram da nossa aula, deixe o seu like, né? Se inscrevam no canal para acompanhar as novas postagens. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.